Boa noite. Essa é a apresentação da atividade 5 do curso de Interfaces Homem-Computador, né, do professor Júlio César dos Reis, da Unicamp. Nós somos da turma de Engenharia de Software de 2025, os representantes da equipe 8, os componentes da equipe 8 são Andressa Ferreira, Leandro Zanon, Lucas Pagliari e eu, Paulo Ernesto. Então, qual foi a motivação para esse trabalho? Software is eating the world, quer dizer, software está comendo o mundo, né? Manter e evoluir software complexo tornou-se fundamental, porque o software está em todo lugar. Então, no dia de hoje, a gente vê software movimentando tudo, né? Desde indústrias até celular, tudo é software, tudo é informação. E cada vez mais complexo. A gente tem que desenvolver formas, maneiras, né, de conseguir produzir esse software com mais assertividade, com mais velocidade. E esse é um dos cursos que vai nos proporcionar essa oportunidade, aprender a desenvolver um design, né, do software de maneira mais eficaz, mais técnica. Então, o projeto que a equipe está trabalhando é um projeto de uma plataforma de e-commerce de móveis, né? E de forma que os produtos são ofertados, são recomendados por IA. Então, é um sistema de recomendação de móveis por IA. Essa apresentação é dividida pelos seguintes tópicos, né? A gente tem a primeira parte, que é o entendimento do problema de design, segundo, ideação das ideias, prototipação de alta fidelidade, avaliações das interfaces, apresentação do protótipo final. Então, essas foram exatamente as fases do curso. Então, o primeiro ponto é entendimento do problema. Então, o problema é construir soluções que integram sistemas de informação ao dia a dia das pessoas, personalizada para o usuário, sem comprometer sua privacidade ou ser invasiva. Né? E a solução é utilizar ferramentas e estratégias de design focada na experiência do usuário. E quais foram as ferramentas estratégicas? Né? Foram escolhido a aplicação técnica de brainstorming com as equipes multidisciplinares envolvidas a fim de clarificar quais são os objetivos, os requisitos e as funcionalidades, né, do sistema. Então, para isso foram construídos 3 artefatos principais. São eles: partes interessadas, quadro de avaliação e escada semiótica. Então, depois desses artefatos forem gerados, eles foram revisados e refinados e documentados. Então, esse slide apresenta o primeiro artefato, que é o artefato de partes interessadas, onde mostra o mapeamento de todas as partes que se enlaça com o sistema. Então, a gente vê listada aí, né, as partes de operação, contribuição, fonte, mercado, comunidade e a segmentação dessas macro partes em cada uma delas, como os atores responsáveis, os clientes, fornecedores e os parceiros. Né, o segundo artefato é a escada semiótica. Nele a gente vê a evolução, né, da separação do conceito da plataforma tecnológica no primeiro nível da escada, o nível mais baixo, mundo físico, e no nível mais alto, as funções de sistema de informação humana mais ligados à percepção e não tão material. E aí a gente mostra, né, qual que é as finalidades e experiências nesse plano físico e sensorial. E a gente pode ver os degraus: mundo físico, empírico, sintático, que é um mundo palpável, né, onde as organizações dos dados, a API que organiza os dados de usuários e produtos, e depois da percepção, né, como no pragmático, né, usa a interpretação para recomendar produtos e aumentar as vendas.
E, finalmente, a gente construiu um quadro de avaliação das várias partes interessadas, onde a gente tem as questões ou os problemas que precisam ser respondidos para cada uma dessas partes. Então, foram levantadas quais são as questões dessas partes e aí discutido quais seriam as principais soluções que seriam oferecidas para poder resolver os problemas colocados. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um exemplo da parte de contribuição, que seria uma questão que seria a dificuldade de obter informações dos produtos. E aí, uma das possíveis soluções é mostrar imagens e vídeos em alta fidelidade que mostram produtos de diferentes ângulos e contexto, disponibilizar informações sobre dimensões, materiais, descrição de montagem e garantias. A gente tem no outro slide a continuidade, né, da apresentação desse quadro de avaliação, de maneira que a gente explorou todas as partes listadas na primeira artefato. Então, depois de identificado quais são os objetivos, os pré-requisitos levantados pelos quadros, as questões principais, a gente partiu para a coleta de dados, né, onde a gente realizou as entrevistas semi-estruturadas com os usuários finais, né, do sistema, a fim de revelar expectativas, desconfortos e oportunidades de melhorias percebidas pelos usuários. Então, as entrevistas foram planejadas e executadas conforme o roteiro, seguindo o modelo diamante. Então, após essas entrevistas, as respostas foram trabalhadas, os objetivos foram identificados, né? E os desconfortos e oportunidades de melhoria percebidas foram listadas e documentadas. Depois, na segunda etapa, partiu-se para a ideação das interfaces. Então, nessa etapa, a gente começa a construir o modelo, né, mais palpável do que se deseja obter. Então, o que é? É uma etapa crucial do design de produtos digitais, onde você gera e desenvolve ideias para a interface do usuário. Então, a primeira etapa é levantar quais são as personas, né, que utilizarão esse sistema. Então, para aprofundar o conhecimento sobre o usuário e projetar a experiência que o sistema deveria oferecer, foram identificados quais são as principais personas e a jornada do usuário é construída para cada uma delas. A gente colocou aqui uma das principais personas e descreveu a jornada do usuário, onde a gente vê as várias fases de utilização do produto, né, na visão desse usuário antes, durante e depois. Então, a persona apresentada aqui seria Ana, 32 anos, recém-casada e morando em um novo apartamento em Timóteo. Ela trabalha remotamente e está animada para mobiliar seu lar, começando pela cozinha. Ana busca praticidade, beleza e boas ofertas, sem ter tempo para visitar diversas lojas físicas. Então, aqui na jornada, a gente descreve quais são os pontos críticos de Ana, quais são os pensamentos e emoções antes, durante e depois a sua experiência com o modelo. Né? A gente pode pegar aqui no requisito do sistema, um exemplo antes, em janela principal, oferecer promoções de produtos que estejam disponíveis para retirada em um local próximo da sua casa, colocar em evidências produtos com frete grátis. Durante, em uma janela específica da página do site, mostrar os produtos top 10 mais vendidos, priorizando os melhores descontos, marcar com estrela e recomendação do site. Lembrar ao cliente que o caminho está abastecido e oferecer uma promoção. O carrinho está abastecido e oferecer uma promoção similar à que estava sendo procurada. E depois, na janela principal, construir um campo de busca e carrosséis que recomenda produtos com base na popularidade com a mesma categoria do produto buscado. Possibilidade de aplicar filtro para ordenação por preço, indicador e recomendação de compra. Então, depois das personas, foi uma segunda etapa,
onde essa informação foi coletada, organizada, a fim de evidenciar os objetivos, os requisitos e as funcionalidades. E uma reunião de brainstorm foi planejada com a equipe do projeto para definir quais são as principais funcionalidades. Então, o trabalho de brainstorm foi realizado em 2 etapas. A primeira rodada para a captação das ideias e para as principais funcionalidades, e a segunda rodada para refinamento das ideias, funcionalidades escolhidas. Então aí a gente vê o resultado da primeira rodada de brainstorming, né, como o levantamento das principais ideias, também priorizar os itens com maior margem de lucro, separar tipos de recomendação por carrossel, exibir produtos populares, né? Então a gente tem as várias sugestões e depois na segunda rodada um refinamento das ideias, onde tem um detalhamento maior do que se deveria trabalhar nesse sistema. Então, baseado nesses trabalhos e depois de divulgado com a equipe, partiu-se para a consolidação do produto, construindo um protótipo de baixa fidelidade. Né? Tem na apresentação um link das imagens do Figma desse protótipo, ele é acessível, né, pelo PDF, tá certo? E aqui tem algumas das telas, né, como ilustração desse protótipo de baixa fidelidade. Na próxima etapa, partimos para a prototipação de alta fidelidade. Então, foi construído utilizando o modelo Figma, o modelo funcional do sistema de e-commerce, né, onde a gente tem agora um modelo de alta fidelidade. A gente também tem aí no PDF o link para poder acessar no Figma o que foi construído, o protótipo. E na sequência eu apresento as principais páginas desse modelo de alta fidelidade. A gente vê aí uma página tom alaranjado, né, onde a gente vê distribuída na página principal os principais produtos, cards com os principais produtos, tá certo? E na janela de avaliações dos produtos adquiridos, né, os cards com a avaliação em estrelas, né, do que o cliente achou do produto. Aqui nessa etapa, a gente tem um vídeo onde é mostrado as funcionalidades do protótipo de alta fidelidade. Ela pode também ser acessada clicando no link do PDF. E nessa etapa foram tomadas as decisões, né? Foi observado que faltou elementos secundários de página que precisavam ser renderizados, como índice de lista de pedidos, páginas de cadastro de novos usuários, e também tomou a decisão da exclusão da funcionalidade de indicação de compra por proximidade, porque verificou-se que o principal grupo de usuários era para compra para recebimento na própria residência. Na quarta etapa, a etapa de avaliação das interfaces. A gente agora em mãos com um protótipo completamente funcional e mais detalhado, né? Escolhemos para avaliação um mecanismo de entrevista do usuário, onde a gente ofereceu o protótipo funcional para experimentação e colheu as impressões e expectativas obtidas nessa experiência com o usuário final. Então, as principais sugestões obtidas nessa experiência foi incluir a opção de favoritos, né, nesse sistema, melhorar a questão de busca, refinando mais as condições de filtros e incluir um painel lateral onde consiga de forma fácil acessar as escolhas e fazer as mudanças dos tipos de filtros. Então também tem aqui nessa apresentação o link do YouTube com a gravação desse áudio, né, com a apresentação. E qual é a conclusão desse trabalho? A conclusão é que foi apresentado todas as etapas de desenvolvimento do design de software com foco na experiência de usuário. Então, para as fases de prototipação foi utilizado Figma e os links para esses documentos se encontram nessa apresentação. Então, foi gravado um vídeo, esse vídeo que vos vê,
de apresentação de todo o trabalho e o link também está descrito lá na apresentação. Agradecimentos ao professor Júlio César dos Reis.